Olá, alunos, tudo bem? Professor Emerson. Eu vim aqui para falar nesse primeiro vídeo. A gente vai fazer alguns vídeos, mas nesse primeiro vídeo, a rotina 1, né? Primeira rotina que foi feita. Em meio a essa pandemia, essa rotina ela saiu dia. Deixa eu ver aqui, ela saiu aqui dia 4, né? Dia 4 do dia 4 do dia 4 ao dia 8 de maio de 2020, para que nós pudéssemos continuar o nosso projeto, né, a nossa eletiva, que é saúde e vida, né, corpo e mente, que a gente tinha comentado em cima de todos os pensamentos, as ideias aí e as necessidades que colocaram sobre trabalho, né, sobre sonhos de futuro. E a intenção foi, dentro dessa eletiva, colocar alguma coisa pessoal que eu vejo que mesmo no ensino médio, até em faculdades, é uma matéria uma área que quase não se fala, que é sobre a espiritualidade. A espiritualidade que eu não digo assim no sentido de religiosidade ou denominação. Eu digo espiritualidade no sentido de entender que nós somos seres humanos com corpo, com alma, né? E que a nossa intelectualidade ou a nossa capacidade de desenvolvimento, motivação, depende também do nosso autoconhecimento. Tanto do nosso autoconhecimento, conhecimento de nós mesmos, né? Eu comigo mesmo, que é a primeira fase desse estudo, como eu com o próximo, a humanização. E também com isso, ao aprender isso, ao nos diagnosticarmos, ou seja, nos julgarmos as nossas necessidades, nossas potencialidades e falhas, assim também nós possamos nos orientar com outras pessoas para que nós possamos trabalhar em cima dos nossos sonhos, dos nossos ideais. Nessa primeira rotina do dia 4 ao dia 8, que nós temos as nossas aulas na sexta-feira, via WhatsApp, que foi o que a gente achou mais fácil, eu passei alguns links para vocês, né, falando sobre esses pontos, né, de estudo. E a primeira parte que a gente começou foi diagnosticando a identidade pessoal, eu comigo mesmo. Corpo, abordagem físico-humana, né? Então a gente passou a aparência, a exigência das pessoais, ou das pessoas também comigo, né? Mas a exigência pessoais, o que nós exigimos de nós mesmos, né? A aparência. Isso a gente diz sobre a vida social e o que muitas vezes nos atrapalha. Uns se acham gordinho, outros se acham magrinho, outros se acham fraco. O cabelo, a aparência, a cor da pele, né? E todo esse tipo de situação genética que nós temos. Então, foi passado um vídeo sobre isso, falando um pouco sobre as necessidades. Também foi colocada uma pontuação, uma área falando sobre saúde clínica e laboral, né? Ou seja, analisarmos a nós mesmos quais são os hormônios, quais são as coisas que podem ser controladas ou não na nossa vida. E quando a gente fala sobre saúde clínica e laboral, eu digo assim que nos conhecermos, né, o que nós temos como saúde, né? Eu digo que muitas vezes uma pressão, e vamos dizer assim, numa certa idade, não jovens, né, mas numa certa idade a pressão alta atrapalha uma pessoa a ter um autocontrole, né? É uma dificuldade física, uma dificuldade hormonal, né? Até por isso um dos vídeos que a gente passou foi como usar a nosso favor os neurotransmissores, hormônios da felicidade. Ou seja, nos diagnosticarmos sobre a situação que nós estamos vivendo. Por que você está triste? É interessante notar que nesse vídeo a gente vê que muitos alimentos, ou muitas coisas, ou muitas dietas pessoais, exercício físico, alimento, ele influencia muito nisso. E você consegue detectar através desse vídeo que eu passei que as mudanças hormonais, né, modificam a nossa forma de ser, de agir, né? E você começa a notar que, tipo, às vezes a pessoa pensa, é culpa minha, o que eu tenho, é culpa do outro que está acontecendo. E a gente começa a diagnosticar essa parte física, que pode envolver, né, biológica, que pode atrapalhar, né, envolver o seu relacionamento consigo mesmo, o seu ânimo ou desânimo, né? Também colocamos aí um vídeo falando sobre isso, sobre a autoestima, né? A autoestima e o autoconhecimento. E isso é importante você ver isso daí, porque o autoconhecimento te leva à autoestima.
Você tem que se conhecer, conhecer quais são as suas potencialidades, o que você é capaz de fazer, o que você não é capaz de fazer. E coisas que você pode também trabalhar para que melhorem você, né? Agora você pode dizer, mas tem coisas que eu não sou capaz. Eu mesmo, como professor de você que aqui estou, eu não posso me colocar em posição de ser um atleta, né? Mas isso não vai atrapalhar a minha autoestima, né? Não posso me colocar em posição de ser uma pessoa assim, de ótima aparência, como muitos atores de televisão, mas isso não pode atrapalhar a minha autoestima. Nós precisamos nos conhecer e conhecer a nossa potencialidade e o que nós queremos para a nossa vida. A não ser que você queira algo, daí você precisa lutar por isso. Talvez se eu quisesse ser um ator, se eu quisesse ser um atleta, eu teria que mudar desde novo, de agora em diante, se eu quiser, a minha forma de viver. Nós vemos pessoas aí que chegam a certa idade e eles começam a se tornar atleta, ir para academia, participar de caminhada, participar de exercício. Eu não digo que um dia não faça isso, mas a autoestima é você auto se conhecer e entender quais são as suas potencialidades. A autoestima não é você ser arrogante. Aquela pessoa tem autoestima porque é arrogante, porque é prepotente, porque se acha melhor do que os outros. Não, não é isso que eu estou falando. Tá? Eu estou dizendo que a autoestima é você se autoconhecer e saber a potencialidade que você tem, diferente do que as pessoas te digam. Você pode até reconhecer e analisar com sabedoria para você procurar melhorar, mas não que aquilo vá te atrapalhar no seu desenvolvimento pessoal. Né? Nesse ponto a gente falou também sobre a primeira rotina, projeto de identidade, como se constrói a identidade pessoal. Daí a gente tem ali um link, tá, em comentário também sobre isso, como que se forma a nossa identidade, ou seja, qual é a família que nós nascemos, a cidade que nós nascemos, a cultura que nós vivemos, como fomos criados. E eu penso assim, se fomos maltratados, se fomos mimados, se achamos que fomos mimados ou maltratados, né? A escola que você estudou, os pais que você tiver e todo esse contexto em volta que você viveu que forma a sua identidade, né? A biogenética que você tem, né? Que daí envolve o seu biofísico e até também o seu desenvolvimento, muitas vezes intelectual, mas que isso também não seja dificuldade, seja uma forma de você reconhecer como se forma a sua identidade e como você pode entender as suas potências dentro disso e o que você pode melhorar. Também falamos sobre como acreditar no seu próprio potencial, né? Ou seja, as potencialidades que você tem. Eu creio que o ser humano ele tem uma chave, o que você deseja. Eu penso comigo mesmo, eu sempre pensei, o ser humano é capaz de fazer o que ele quiser. Desde que você entenda que existem os sacrifícios, as mudanças e os reconhecimentos que você tem que ter, de coisas que você tem que mudar, muitas vezes coisas que você tem que sacrificar para o futuro. Sacrificar, que eu digo, é o seguinte, muitas pessoas eles querem passar na Universidade Federal. Eles vão ter que sacrificar noites, final de semana, dias. Tem pessoas que querem participar e querem ser um ótimo corredor. Vão ter que correr muito, vão ter que treinar muito, vão ter que emagrecer bastante, né? Então o que eu estou dizendo aqui sobre esse tipo de forma de você reconhecer as suas potencialidades é se orientar nessa situação. Emoções e doenças fisiológicas. E aqui você vai ver a entrevista do Dr. Dario Antunes que fala sobre isso. Ele fala que muitas doenças que chegam nele, que ele vai analisar, tem um fundo emocional. Né? Ele não é fisiológico, ele é emocional que foi para o fisiológico. E eu creio que realmente é assim. Eu, como pastor também, e como uma pessoa que sempre está observando isso, nós vemos que muitas vezes chega na vida de uma pessoa e a pessoa está com uma doença pouca ou algum problema físico e aquilo maltratou ela emocionalmente, está destruído por coisa que você às vezes pensa, por que tudo isso? E muitas vezes você vai visitar uma pessoa com câncer, né? Uma pessoa que perdeu um ente muito querido e você olha aquela pessoa emocionalmente até bem. Não estou dizendo que não sofre, que não está sentindo dor, mas emocionalmente bem, né? Então a emoção ela pode levar a pessoa a vários tipos de doenças. Então esse foi o primeiro bloco que nós tivemos da rotina, tá? Da primeira aula, sobre a identidade pessoal, diagnosticar nossa identidade pessoal, eu comigo mesmo, tá ok? No segundo vídeo agora nós vamos falar também sobre a segunda rotina, tá ok? Que também vai abordar também vai enfatizar isso daí, eu comigo mesmo, tá bom? Aproveita aí, qualquer dúvida, dá um alô para mim.